Eu matei o meu melhor amigo com as minhas próprias mãos, mas ninguém acreditou quando eu disse que foi por amor. O sangue dele ainda mancha os azulejos da cozinha onde crescemos, e o cheiro de ferro quente misturado com o sal do Tejo me acorda todas as noites. Ele me ofereceu €1 pela casa da minha família, sorrindo como se fosse uma piada de rapazes, mas era o começo do fim, o meu, ou o dele, eu ainda não sei. O sol de Lisboa batia impiedoso na minha nuca enquanto eu olhava para o envelope amassado na minha mão. Era o terceiro aviso do banco, último prazo para pagamento da hipoteca. Em caso de incumprimento, a propriedade será leiloada. A casa na Rua da Bica, aquela escadaria íngreme onde eu e o Tomás corríamos descalços na infância, ia ser engolida pelo sistema. Eu sentia o peso dela nos ombros, como se as paredes de azulejos azuis e brancos me esmagassem devagar. 37 anos, divorciado, sem filhos, e agora sem teto. A vida em Portugal é assim, um fado lento que te arrasta para o abismo, e eu estava no fundo do poço. Eu estava sentado na varanda minúscula, com uma cana de vinho tinto pela metade na mesa de ferro forjado, quando o telemóvel vibrou. Era o Tomás. O nome dele iluminou o ecrã como um farol falso, e eu hesitei antes de atender. Fazia meses que não falávamos, desde o funeral da mãe dele, onde eu me embebedei e disse coisas que não devia. Mas agora, com o mundo a desabar, a voz dele era como um bálsamo envenenado. João, meu velho. Como estás? Ouvi dizer que estás na lama com a casa. Precisas de ajuda. A voz dele era a mesma de sempre, grave, com aquele sotaque lisboeta arrastado, cheio de consoantes suaves que faziam as mulheres derreterem. Eu ri, amargo, imaginando no seu apartamento de luxo no Chiado, com vista para o castelo de São Jorge, a beber um copo de porto enquanto eu contava moedas. Ajuda. O banco quer-me na rua na próxima semana, Tomás. É o fim da linha. Houve uma pausa, o tipo de silêncio que enche o ar como fumo de cigarro. Depois, ele riu, baixo e confiante. E se eu te comprar a casa? Por €1. Sim, leste bem. €1. Eu salvo-te o cu, e tu ficas com o dinheiro do leilão para recomeçares. Eu congelei. €1. Era ridículo, quase ofensivo. Em Portugal, casas como a minha valiam pelo menos €100.000, mesmo no mercado em baixa pós-crise. Mas ele não estava a brincar, explicou que era uma brecha legal, um truque fiscal que os ricos usavam para herdar propriedades sem impostos. É simbólico, João. Eu tomo conta dela por ti. Quando te recomposares, compramos de volta. Irmãos para sempre, não é? Irmãos. A palavra doía como uma farpa no peito. Nós crescemos naquela casa, eu, o filho do canalizador e da costureira, ele, o órfão que a minha mãe adotou como um segundo filho depois de o pai dele se afogar no Tejo num acidente de barco. Partilhámos tudo, as bolas de Berlim roubadas na praia de Carcavelos, as noites a fumar à socapa no Terreiro do Paço, os primeiros amores desastrados com as raparigas do bairro. Ele era o meu escudo, eu o seu cérebro. Mas algo se partira há anos, uma rachadura que eu fingia não ver. Eu aceitei. O que mais podia fazer? Marcámos encontro no notário no dia seguinte, num escritório poeirente no Rossio, com o cheiro a papel velho e café queimado. O notário, um homem magro com bigode grisalho e olhos de quem vira demasiados divórcios, leu o contrato em voz monótona. O vendedor transfere a propriedade por €1 simbólico. O comprador assume todas as dívidas pendentes. Eu assinei com a mão a tremer, sentindo o peso do lápis como uma sentença de morte. Tomás apertou-me a mão depois, os olhos brilhando com uma emoção que eu não conseguia decifrar. Agora és livre, João. Vai, vive. Livre. A palavra ecoava na minha cabeça enquanto descia as escadas do Rossio, o sol poente tingindo o céu de laranja e púrpura, como sangue diluído na água. Eu fui para um quarto alugado em Alfama, um cubículo úmido com vista para o rio, onde o fado se ouvia todas as noites das tabernas vizinhas. Os primeiros dias foram um alívio falso, sem o peso da hipoteca, eu podia respirar. Bebi muito, conversei com estranhos nos bares, sonhei com um recomeço em Coimbra ou no Porto, longe da cidade que me sufocava. Mas à noite, o sono não vinha. Eu revivia o momento da assinatura, o sorriso de Tomás, demasiado perfeito, como uma máscara de carnaval. Por que €1? Por que agora?
Ele era banqueiro, rico o suficiente para comprar meia dúzia de casas como a minha. Havia algo mais, uma corrente subterrânea que me puxava para baixo. Eu comecei a ligar os pontos, devagar, como quem monta um puzzle com peças enferrujadas. Lembrei-me da mãe dele, a D. Rosa, que morrera há 6 meses de um cancro que a consumira como fogo lento. No funeral, na igreja de São Roque, com o incenso a encher o ar e as velas a piscarem como olhos acusadores, eu embriagado pelo vinho da comunhão, sussurrar ao ouvido dele: foi a tua ganância que a matou, Tomás. Negociaste o seguro dela para pagar as tuas dívidas de jogo. Ele empurrara-me contra a parede, os punhos cerrados, mas não batera. Em vez disso, os olhos dele, castanhos, profundos como o Tejo, tinham-se enchido de lágrimas. Tu não sabes de nada, João. Um dia vais entender. Eu não entendia. Mas agora, com a casa nas mãos dele, comecei a cavar. Liguei para o notário na segunda semana, fingindo uma dúvida burocrática. Sim, senhor, o senhor Tomás pagou as dívidas em dia. Mas há uma cláusula: a propriedade reverte para os herdeiros diretos se o comprador falecer sem testamento. Herdeiros. Tomás não tinha filhos, só uma irmã distante em Angola. Mas isso. O pânico instalou-se como uma névoa fria. Eu voltei à casa uma noite, usando a chave de cópia que ainda guardava no bolso. A rua estava quieta, o ar carregado do cheiro a jasmim e mar. A porta rangeu ao abrir, e entrei no escuro, o coração a martelar como um tambor de fado. A cozinha estava igual, os azulejos rachados onde caíramos aos socos na adolescência, a mesa de carvalho onde a mãe dele nos servia sopa de peixe. Mas algo estava errado. Havia papéis espalhados na bancada, contratos com o nome dele em negrito. Eu acendi a luz do telemóvel e li à pressa. Era um testamento. Datado de 2 dias após a compra. Deixo toda a minha propriedade, incluindo a casa na Rua da Bica, ao meu amigo de infância João Silva, em memória dos laços que nos uniram. O meu nome. O meu coração parou. Porquê? E então, no fundo da página, uma nota manuscrita: perdão, irmão. Mas tu mereces mais do que eu. Eu saí dali a correr, o ar da noite a queimar os pulmões. Tomás estava a planear morrer. E eu era o beneficiário. Mas porquê? O que eu fizera para merecer isso? As peças começavam a encaixar, mas o quadro era negro como a noite lisboeta. Os dias seguintes foram um vórtice. Eu evitei chamadas dele, mergulhei em memórias que doíam como feridas abertas. Lembrei-me da nossa juventude, as tardes no Monsanto a jogar à bola até sangrar os joelhos, as promessas sussurradas sob as estrelas de Sintra. Mas também as sombras, o pai dele, um pescador alcoólico que o batia até ele fugir para a nossa casa, a minha própria família, pobre mas honesta, que o acolhera como um filho. E eu? Eu traíra-o, há 10 anos, quando ele me confiara o segredo do seu vício no jogo. Eu usara isso para subir na vida, uma promoção no banco onde trabalhávamos, denunciando-o anonimamente. Ele perdera o emprego, caíra no fundo, mas perdoara-me. Ou assim eu pensava. Agora, com a casa no meio, eu sentia o laço apertar. Liguei para um advogado amigo em Belém, um tipo chamado Rui que bebia gin tónico como se fosse água. É suspeito, João. €1, um testamento fresco. Parece um suicídio planeado. Mas por que te dar tudo? Não sei, menti. Dentro de mim, uma voz sussurrava: culpa. A culpa dele, ou a minha. Eu comecei a segui-lo, discreto como um gato de alfama. Tomás saía do trabalho no bairro alto, alto e elegante no seu fato cinzento, mas os olhos fundos, as mãos a tremer ligeiramente ao acender o cigarro. Ele ia a bares de jazz no cais do Sodré, bebendo uísque puro, conversando com prostitutas que o olhavam com pena. Uma noite, eu ouvi-o ao telefone, a voz rouca: sim, está tudo pronto. Ele vai ficar bem. Melhor do que eu mereço. Ele falava de mim. O pavor misturou-se com raiva, uma porção tóxica que me corroía as entranhas. Ele planeava o fim, e eu era o fantasma beneficiário. Mas eu não queria a casa de volta, eu queria respostas. E talvez, no fundo, vingança pela traição que eu cometera, agora devolvida em forma de misericórdia distorcida. Naquela noite, chovia forte,
O tipo de aguaceiro que transforma Lisboa num labirinto de poças reflexivas. Eu bati à porta do apartamento dele no chiado, encharcado até aos ossos. Ele abriu, surpreso, o cabelo grisalho despenteado, uma garrafa de moscatel na mão. João. Entra, homem. O que te traz aqui a estas horas? Eu entrei, o chão de parquet a ranger sob os meus sapatos molhados. O lugar cheirava a livros velhos e solidão, estantes cheias de volumes de Camões e Pessoa, fotos emolduradas da mãe dele na parede. Sentei-me no sofá de couro, as mãos cerradas nos joelhos. O testamento, Tomás. Eu vi. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Ele sentou-se à frente, os olhos fixos nos meus, e pela primeira vez vi a rachadura na máscara, veias inchadas, pupilas dilatadas. Sabes, então. Bom. Era só uma questão de tempo. Porquê? Porquê me dar tudo? E porquê agora? Ele riu, um som seco como folhas mortas. Porque tu és a única família que me resta, João. E porque eu te devo isso. Ou talvez o contrário. Ele serviu-me um copo, o líquido âmbar a brilhar sob a luz fraca do abajur. Lembras-te da noite em que o meu pai morreu? Tu estavas lá, no barco. Eu vi-te a empurrá-lo. Não foi acidente. O mundo parou. O copo escorregou da minha mão, o vinho espalhando-se como sangue no tapete persa. O quê? Eu. Salvá-lo-ia. Não, João. Ele estava bêbado, a bater-me de novo, e tu? Tu perdeste a cabeça. Disseste que era para me proteger. Mas foi homicídio. E eu guardei o segredo todos estes anos. Os olhos dele brilhavam com lágrimas não derramadas. Agora, com o cancro a voltar, sim, o mesmo que matou a minha mãe, eu quero limpar a ardósia. A casa é tua redenção. Aceita-a, e esquece. Eu levantei-me, o quarto a girar como um carrossel quebrado. Homicídio. Eu matara o pai dele, aos 16 anos, num impulso de fúria protetora. E ele cobrira-me, carregando o peso sozinho. O euro era simbólico, o preço de uma vida. Mas em vez de alívio, senti ódio, ódio por ele me forçar a enfrentar o monstro que eu era. Saí dali sem uma palavra, a chuva lavando o rosto, misturando-se às lágrimas que eu negava. A vingança começava agora, não contra ele, mas contra o passado que nos unia como correntes. Eu ia salvá-lo, custasse o que custasse, mas primeiro, ele ia sofrer como eu sofria, no silêncio da verdade não dita. Os dias seguintes foram um nevoeiro de insónias e uísque barato comprado no Pingo Doce de Alcântara. Eu vagueava pelas ruas de Lisboa como um fantasma, o Tejo a murmurar segredos que eu não queria ouvir. A acusação de Tomás ecoava na minha cabeça, homicídio. Aos 16 anos, num barco enferrujado ancorado na doca do Jardim do Tabaco, o pai dele, um homem de mãos calejadas e olhos vermelhos de gin, erguera o punho contra o filho mais uma vez. Puto inútil, vais acabar como eu, gritara, o cheiro a álcool podre no ar salgado. Eu, escondido na popa, vira tudo. O Tomás encolhido, os soluços abafados. E então, o vermelho da fúria, eu saltei, empurrei o velho contra a murada. Ele escorregou, caiu na água negra, o esplásicando como um tiro. Nós ficáramos paralisados, o Tomás a tremer nos meus braços. Foi acidente, murmurara ele, depois, à polícia. Acidente. Mas agora, 20 anos depois, a verdade era uma lâmina. Eu precisava de provas, não para me absolver, mas para entender por que ele esperara tanto. Voltei ao apartamento alugado em Alfama, um buraco com paredes mofadas e um colchão que rangia como ossos velhos. Liguei o portátil antigo, o ecrã rachado refletindo o meu rosto envelhecido, barba por fazer e olheiras como sulcos de lavoura. Pesquisei o nome dele, Tomás Oliveira, 40 anos, diretor de investimentos no Millennium BCP. Artigos de jornais, jovem prodígio salva banco da falência em 2015. Mas também rumores, dívidas de jogo no Casino Estoril, um escândalo abafado com a amante de um político. E o cancro, um obituário da mãe mencionava doença hereditária, mas nada sobre ele. Enviei uma mensagem, precisamos de falar. Hoje. No nosso spot. O spot era o mirador da Senhora do Monte,
onde fumávamos os primeiros cigarros, com vista para a cidade estendida como um manto de luzes. Ele respondeu de imediato, às 20 horas. Trago vinho. Cheguei cedo, o sol poente tingindo as 7 colinas de ouro líquido. O ar cheirava a pinheiros e fado distante de uma tasca. Sentei-me no banco de pedra, as mãos a esfregar os joelhos para afastar o frio que subia das entranhas. Ele apareceu pontual, uma garrafa de vinho verde na mão, o casaco de lã aberto sobre a camisa desabotoada. Parecia mais magro, a pele pálida como cera. João, disse, estendendo a garrafa. Paz. Bebi direto do gargalo, o ácido do vinho a queimar a garganta. Não há paz, Tomás. Dizes que eu matei o teu pai. E agora queres morrer para me dar a casa? É loucura. Ele sentou-se ao meu lado, os olhos fixos na cúpula da Basílica da Estrela ao longe. Não é loucura. É o ciclo. Tu protegeste-me naquela noite. Eu protejo-te agora. O cancro está de volta, metástases no fígado. 6 meses, no máximo. A casa era da tua família, João. A tua mãe limpou o sangue do meu pai no chão da cozinha quando voltamos. Ela merecia que ficasse contigo. A menção à minha mãe, morta há 5 anos de um AVC, sozinha na cama que partilhava com o pai, acertou como um soco. E o euro? Por que humilhar-me assim? Ele sorriu, triste. Simbólico. O preço de uma vida. Como o que tu pagaste pela minha liberdade. Eu perdoei-te há anos, mas o peso. Ele corrói. Isto é a minha confissão. Confissão. A palavra pairou entre nós como fumo. Eu queria odiá-lo, mas via o rapaz que ele fora, frágil, dependente, o meu irmão de sangue não partilhado. Em vez de raiva, senti pena, uma pena que me enojava, porque me fazia fraco. E se eu não aceitar? E se te salvar? Ele riu, tossindo levemente, uma mão na boca manchada de um traço vermelho. Sangue. Salvar? Ninguém me salva, João. Mas tenta. Talvez seja a tua redenção. Despedimos-nos com um abraço desajeitado, o cheiro dele a colónia cara misturado com doença. Eu desci a pé até ao Chiado, as ruas labirínticas e quando os meus passos irregulares. Naquela noite, sonhei com o pai dele, flutuando no Tejo, os olhos abertos acusadores, a boca a borbulhar, assassino. Acordei suado, o coração a galope. Decidi investigar mais fundo. No dia seguinte, marquei uma consulta com o oncologista da mãe dele, um doutor Mendes no Hospital de Santa Maria. Fingi ser um parente distante, usei o charme lisboeta para o convencer a falar. Tomás Oliveira. Sim, diagnóstico terminal. Recusou quimioterapia. Diz que quer morrer com dignidade. Dignidade. Em Portugal, onde o SNS luta com listas de espera e corrupção, dignidade é um luxo para os ricos. Mas algo não batia certo. Por que recusar tratamento? Ele tinha dinheiro. Liguei para a irmã dele em Luanda, uma enfermeira chamada Ana, que eu conhecera uma vez no Natal em família. João. Faz anos. Tomás. Ele mudou. Desde a morte da mãe, fala em fechar ciclos. E é um seguro de vida enorme, transferido para ti como beneficiário. Estranho, não? Seguro de vida. O estômago revirou-se. Voltei aos papéis que roubara da casa. Sim, lá estava, uma apólice de 2 milhões de euros, com o meu nome como único herdeiro. Não só a casa, tudo. Porquê? Eu não merecia. Ou merecia, pela traição no banco. Quando o denunciara anonimamente pelo vício, ele perdera tudo: emprego, noiva, autoestima. Fora eu, o amigo, o traidor. A raiva cresceu, uma videira tóxica a enredar o meu peito. Ele planeava o suicídio, deixando-me rico, mas amaldiçoado pela culpa. Era vingança passiva. Aqui tens a tua liberdade, assassino. Agora vive com ela. Eu não ia deixar. Marquei uma emboscada, convidei para jantar na cervejaria Ramiro, o nosso templo de mariscos e memórias. Chegámos ao mesmo tempo, o lugar apinhado de locais e turistas, o ar cheio de vapor de lagosta e risos. Pedimos percebes e robalo grelhado,
o vinho branco gelado a fluir como conversa fácil. Mas os meus olhos traíam-me, Tomás, para com isto. Marca aqui 1000. Eu pago, se for preciso. Ele espetou-me, percebem, o sumo a escorrer pelos dedos. Não é sobre dinheiro, João. É sobre paz. Tu carregaste o segredo do meu pai, eu carrego o teu da traição no banco. Estamos quites. Quités. Eu traí-te por inveja. Tu sabes disso. Mas o pai foi para te salvar. Salvar? Ou eliminar um estorvo? Os olhos dele endureceram, pela primeira vez. Eu vi o ódio na tua cara, João. O mesmo ódio que sentes agora por mim. O jantar azedou. Saímos para a rua, o bulício do intendente a contrastar com o silêncio entre nós. Se morreres, eu mato-te de novo, disse eu, a voz rouca. Ele parou, virou-se, e pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Então faz isso. Acaba o ciclo. Eu não o matei. Ainda não. Mas naquela noite, no quarto de Alfama, planeei. Se ele queria morrer, eu ia forçá-lo a viver, e a pagar por cada dia com a verdade nua. Liguei para o Rui, o advogado, preciso de anular a venda da casa. E de um plano para o seguro. A vingança não era morte, era sobrevivência forçada. E Lisboa, com as suas sombras e luzes, seria o palco. Amanhã trouxe uma ressaca que latejava como o sino da sé de Lisboa ao meio-dia. Eu arrastei-me até à padaria na esquina de Alfama, o cheiro a pão quente e pastéis de nata a tentar disfarçar o fedor da cidade acordando. Comprei um queijinho e um galão, sentei-me na escadaria de pedra ao sol fraco de dezembro, e liguei para o Rui. Anula a venda. Impossível sem fraude provada, disse ele, a voz grave pelo telefone. Mas o testamento? Se ele morrer, contesta-se por coação moral. Provas. Provas. Eu não tinha nada além de memórias pegajosas e um instinto de cão de caça. Dá-me tempo. Eu arranjo. Desliguei e comecei a andar, sem rumo, pelas ruelas estreitas onde as roupas estendidas secavam ao vento do rio. Lisboa é uma cidade de segredos, portas entreabertas revelam pátios com laranjeiras, mas atrás de cada janela há dramas, adultérios, dívidas, amores partidos como azulejos. Eu precisava de entrar na cabeça do Tomás. Voltei ao seu apartamento no Chiado sob pretexto de devolver a garrafa de vinho. Ele abriu a porta de roupão, o cabelo desgrenhado, o apartamento um caos de jornais e garrafas vazias. João. Entra. Estou uma merda hoje. O lugar estava pior, livros caídos no chão como soldados derrotados, uma foto da mãe dele rachada na moldura. Ele tossiu, um som úmido e profundo, e eu vi o frasco de morfina na mesa de cabeceira. Senta. Queres café? Aceitei, negro e forte como o fado de Amália. Enquanto ele se mexia na cozinha, revirei discretamente a secretária, extratos bancários, bilhetes de casino amassados, e um diário de capa preta. Abriu ao acaso, dia 47, o cancro ri de mim. João aceitou a casa, o anzol está posto. Ele vai odiar-me, mas odiar é melhor que esquecer. Anzol. Eu era o peixe, debatendo-me na linha. Ele voltou com as chávenas, e eu fechei o diário depressa. Tomás, conta-me tudo. Desde o princípio. Ele sentou-se, os olhos evasivos. Tudo? Começa pelo pai. Aquela noite no barco. Eu vi-te empurrá-lo. Ele caiu, gritou uma vez, e afundou. Tu disseste acidente, e eu concordei porque te amava como irmão. Mas no fundo, eu sabia, era misericórdia assassina. Ele batia-me, João, mas era o meu sangue. Eu engoli em seco, o café a queimar a língua. Eu fiz por ti. Ele ia-te matar um dia. Talvez. Mas tu roubaste-me o direito de perdoá-lo. A voz dele quebrou, e ele acendeu um cigarro, o fumo a encher o quarto como névoa. Depois, o banco. Tu denunciaste-me. Perdi tudo por causa do jogo, mas tu. Tu subiste nas minhas cinzas. Eu pedi desculpa 1000 vezes. E eu perdoei. Mas o cancro trouxe o passado de volta. Agora,
com a morte a bater à porta, quero equilibrar. A casa, o seguro, é a minha forma de dizer obrigado por me salvares, mesmo que doer. Obrigado. A palavra era um veneno doce. Eu queria gritar, partir algo, mas em vez disso, toquei-lhe no ombro. Então vive. Para de fugir. Ele abanou a cabeça, exausto. Não posso. O seguro só paga se for natural. Suicídio anula tudo. Natural. A peça que faltava. Ele planeava encenar um fim natural, deixando-me rico mas culpado. Saí dali com o diário escondido no casaco, o coração a martelar. No quarto, li-o inteiro à luz da lâmpada nua, entradas datilografadas de dor, raiva, amor distorcido. João é o meu espelho quebrado. Eu quebro-me para ele se ver inteiro. Quebrado. Nós éramos fragmentos de uma memória partilhada. Mas a raiva era o meu combustível. Liguei para a Ana em Luanda. Ele está a planear algo. Ajuda-me a salvá-lo. Ela hesitou, a ligação crepitando como fogo. Ele sempre foi dramático, João. Mas o cancro é real. E o seguro, sim, é para ti. Ele disse que é reparação. Reparação. Como um carro acidentado. Eu decidi confrontá-lo abertamente. Marquei jantar no Time Out Market, o hub gastronómico no Cais do Sodré, onde o burburinho de vozes abafava confissões. Chegámos ao pôr do sol, o rio a brilhar como escamas de peixe. Pedimos tapas, chouriço assado, queijo da serra, e uma jarra de sangria para soltar línguas. Eu li o diário, disse eu, direto. Os olhos dele arregalaram-se, mas não negou. Sabes que é suicídio assistido. Tu queres que eu viva com isso na consciência. Não assistido. Natural. Pílulas demais, uma noite sozinha. Tu herdas, seguras o segredo como sempre. Ele cortou um pedaço de queijo, os dedos firmes demais para o moribundo. Não. Eu vou-te levar ao hospital. Agora. Ele riu, amargo. Tenta. Mas eu assinei papéis, recusa de tratamento. É legal. Legal. Em Portugal, a eutanásia ainda era tabu, mas a recusa era direito. Eu sentia o laço apertar, ele me manipulava com leis e culpa. E se eu contar tudo à polícia? O barco, o banco, o plano. O rosto dele empalideceu, o garfo parando a meio caminho. Faz isso. Acaba-me a dignidade também. Dignidade. A palavra fria, porque eu via a minha própria falta dela, divorciado por infidelidade, carreira estagnada por preguiça, agora mendigando herança de um amigo moribundo. O jantar terminou em silêncio, o mercado a pulsar à volta como um coração indiferente. Naquela noite, sozinho no quarto, o fado de uma rua vizinha infiltrou-se pelas frestas, estranha forma de vida. Eu chorei pela primeira vez em anos, o corpo convulso como um náufrago. Mas as lágrimas secaram, e o plano formou-se, vingança através da salvação. Eu contratei um detetive privado, um ex-polícia chamado Vasco de Belém, com cicatrizes de um assalto mal sucedido. Siga-o, descubra o plano exato. Vasco ligou no dia seguinte, ele compra pílulas num farmacêutico duvidoso em Moraria. Barbitúricos. E marcou uma viagem a Sintra, o nosso spot de infância, o Castelo dos Mouros. Sintra. O lugar de promessas eternas. Ele ia morrer lá, sob as névoas românticas. Eu não ia deixar. Aluguei um carro, um Fiat velho que cheirava a mofo, e parti ao amanhecer, o sol nascendo sobre a ponte 25 de abril como uma ferida aberta. Cheguei a Sintra ao meio-dia, o ar fresco de eucaliptos e mistério. O castelo erguia-se nas colinas como uma coroa dentada, e eu subi o trilho, o suor a colar a camisa às costas. Encontrei-o no miradouro, debruçado sobre o abismo, o vento a agitar o cabelo. Tomás. Ele virou-se, surpreso, uma garrafa de água na mão, ou seria veneno? João. Como soubeste? Não importa. Dá-me as pílulas. Ele hesitou, os olhos a medir-me. Então, com um suspiro, entregou o frasco. Tu vens mesmo salvar-me, hein? Sim.
Porque a vingança é viver, caralho. Ele riu, fraco, e sentámo-nos no chão de pedra, o vale de Sintra a estender-se como um tapete verde. Ali, sob o céu azul, ele contou o resto, o cancro diagnosticado meses antes, a recusa por medo da dor, o plano para me enriquecer como compensação. Eu te odeio um bocado, João. Por me fazeres forte demais para morrer. E eu? Eu odiava-o por me forçar a ser bom. Mas naquele momento, abracei-o, o corpo dele frágil contra o meu. O ciclo quebrava-se, mas o drama português, só começava. De Sintra, voltámos juntos a Lisboa num silêncio pontuado pelo ronco do Fiat e pela respiração pesada dele. O frasco de pílulas jazia no tabuleiro, uma cobra adormecida. Eu parei num café de estrada em Cascais, pedi sandes de chouriço e cafés duplos, o mar Atlântico a rebentar nas rochas como fúria contida. Vais ao hospital amanhã, disse eu, mastigando devagar. Sem discussão. Ele olhou para o horizonte, os olhos cinzentos como o céu de tempestade. E se eu recusar? Chamas a polícia? Sim. Ou pior, conta a Ana tudo. Sobre o pai, o plano. Ele encolheu-se, como o rapaz que fora. Tu és um filho da puta vingativo, João. Aprendi com o melhor. Sorri, mas doía. A vingança era isso, espelhos partidos, cada um a refletir o pior do outro. No hospital, o Dr. Mendes examinou com eficiência fria, as máquinas a apitar como corvos. Metástases avançadas, mas tratáveis. Quimio, radioterapia, podemos ganhar tempo. Tomás assinou os papéis relutante, os olhos fixos no chão de linóleo gasto. Eu fiquei ao lado, a mão no ombro dele, sentindo os ossos proeminentes como galhos secos. Os meses seguintes foram um inferno partilhado. Eu mudei-me de volta à casa na bica, anulei a venda com provas do distresse emocional, graças ao Rui, e transformei o quarto da minha mãe numa enfermaria improvisada, cama hospitalar alugada, soros pendurados em ganchos de cortina. Tomás recusava sair para um lar, prefiro morrer aqui, onde tudo começou, dizia, a voz fraca após as sessões de quimio no IPO. Eu cuidava dele como um penitente, banhos mornos com cheiro a eucalipto, sopas de coelho que a vizinha de Fátima trazia, noites em claro a ouvir os gemidos abafados. O meu trabalho, um emprego medíocre de contador num escritório de Saldanha, sofreu, pedi licença sem vencimento, vivendo das poupanças magras. Mas o pior era o psicológico, cada olhar dele era uma acusação, cada tosse um lembrete do sangue no Tejo. Uma noite, após uma náusea que o deixou exausto, ele murmurou, lembras-te da Maria? A rapariga do liceu que eu amava. Maria. O nome acertou como uma laranja podre. Ela fora a primeira, loira, olhos verdes como o Douro, filha de um armador rico. Nós os três, inseparáveis, piqueniques no Parque Eduardo VII, beijos roubados no Elétrico 28. Mas eu traíra-o de novo, dormira com ela numa festa de verão em Oeiras, bêbado de medronho. Ele descobrira, perdoara, mas ela partira para Londres, casara com um inglês. Eu contei-lhe sobre o barco, confessou ele, a cabeça no travesseiro encharcado. Disse que tu mataste o meu pai por ciúme, ciúme dela, ciúme da minha liberdade. Ela acreditou. Por isso me deixou. Mentira. Ou verdade distorcida. Porque agora, Tomás? Porque a quimio me faz delirar. E porque tu mereces saber, a minha vingança não era só a morte. Era fazer-te odiar-me o suficiente para me salvares, e assim, odiar-te a ti mesmo. O quarto girou. Eu saí para a varanda, o Tejo negro lá embaixo, luzes dos barcos como estrelas caídas. Odiar-me. Sim, era isso, o espelho que ele erguera, mostrando o traidor, o assassino, o covarde. Chorei em silêncio, o vento salgado a secar as lágrimas. Os tratamentos prosseguiam, um ciclo de esperança e desespero. Numa sessão de rádio, ele agarrou-me a mão, obrigado, João. Por não me deixares ir. Mas os olhos diziam mais, agora sofre como eu sofri. Eu comecei a beber mais, noites no bairro alto a afogar a culpa em ginginha de uma tasca escondida. Encontrei-me com Vasco, o detetive, para desabafar, ele mente sobre a Maria. Verifica. Vasco ligou dias depois, ela está em Lisboa. Viúva, regressou há um ano. E sim,
Ele disse-lhe sobre o barco, mas como herói, não assassino. A mentira é tua, João. Ela partiu porque tu a traíste, não por ele. Traição em camadas. Eu confrontei na cama, a voz trêmula, a Maria. Tu mentiste para me ferir. Ele sorriu, fraco. Sim. Como tu mentiste sobre o banco. Equilíbrio, irmão. O ódio floresceu, mas misturado com amor, o amor tóxico de quem se conhece demasiado. Decidi a minha vingança, contactei a Maria. Encontrei-a num café em Príncipe Real, elegante aos 40, o cabelo agora castanho, os olhos ainda magnéticos. João. Meu Deus, quanto tempo! Contei-lhe tudo, o barco, as traições, o cancro. Ela ouviu, as mãos à volta da chávena de chá de hortelã. Eu parti porque te amava a ti, idiota. Mas tu escolheste o silêncio. E o Tomás? Ele sempre te protegeu. Protegido. A palavra quebrou-me. Voltei para casa, para ele, e pela primeira vez, abracei-o sem raiva. Perdão, sussurrei. Ele chorou, o corpo frágil a tremer. Perdoado. Mas o ciclo. Ele dói. Os meses arrastaram-se, o verão de 2025 trazendo calor sufocante e remissões falsas. Uma tarde, no jardim zoológico, uma saída rara, com ele numa cadeira de rodas, ele disse, se eu viver, anulo o testamento. A casa é tua de qualquer jeito. Mas viver era a prisão dele agora, e a minha vitória vazia. A vingança era isso, sobreviver ao outro, carregando as cicatrizes como medalhas. O outono chegou a Lisboa com chuvas miúdas e folhas de castanheira a entupir as sarjetas da bica. Tomás melhorara o suficiente para caminhadas curtas, subíamos a escadaria devagar, parando nos bancos onde os turistas tiravam selfies, ignorantes dos nossos fantasmas. Ele emagrecera 20 quilos, a pele solta como velas murchas, mas os olhos ganhavam brilho, um brilho de quem roubara a morte e agora a desafiava. Eu, porém, afundava. O cuidado constante esgotava-me, noites sem dormir a monitorizar a respiração dele, dias a gerir faturas médicas que devoravam as minhas poupanças. O Rui avisara, o seguro ainda está no teu nome. Se ele morrer, és rico. Mas vivo, és pobre e preso. Preso. Sim, era a ironia, salvando-o, eu me condenava a uma vida de guardião relutante. Uma noite, após uma discussão sobre a medicação, ele recusava analgésicos fortes, para sentir tudo, ele explodiu, tu fazes isto por culpa, não por amor. Admite. Eu parei na cozinha, a colher de sopa de legumes a tremer na mão. Culpa. Sim, caralho. Pelo pai, pela Maria, pelo banco. Mas tu. Tu usas o cancro para me chicotear. Ele riu, tossindo. E funciona, não é? Olha para ti, olheiras, mãos a tremer. Eu venço, mesmo a morrer. Vencer. A palavra acendeu o pavio. Naquela noite, sozinho na varanda, fumei um cigarro atrás do outro, o Tejo a refletir as luzes do 25 de abril como veias pulsantes. Lembrei-me do divórcio, a ex-mulher, Carla, a deixar-me por um advogado de Oeiras, gritando, tu és um covarde, João. Sempre a fugir da verdade. Verdade. Todos me acusavam dela. Decidi contra-atacar, confrontei a Maria de novo, num jantar no Gambrinus, o restaurante antigo no Chiado com paredes forradas de azulejos e cheira a bacalhau. Ela veio de vestido azul, perfume de jasmim, e ouviu o meu desabafo, ele mente sobre ti para me torturar. Diz que partiste por causa do segredo do barco. Ela tocou-me a mão, suave. E se eu falar com ele? Talvez acabe o ciclo. Não. A minha vingança era solitária. Não. Deixa-me lidar. Mas ela insistiu, e marcámos uma visita conjunta. O dia foi tenso, chovia, o elétrico 28 chapinhando poças enquanto subíamos à bica. Tomás abriu a porta pálido, mas educado. Maria. Que surpresa! O quarto encheu-se de memórias, risos forçados sobre o liceu, o fado que tocava baixo no rádio. Mas sob a superfície, tensão, olhares cruzados, silêncios carregados. Ela disse, direta, Tomás, para de usar o passado contra o João.
Ele sofre o suficiente. Ele olhou para mim, desafiador. E tu, Maria? Perdoas-me por te ter deixado ir. Ela hesitou, e eu vi o velho fogo. Eu perdoo-vos aos dois. Mas parem de se magoar. Saíram juntos para a varanda, sussurrando, e eu ouvi fragmentos. Eu amava-te, mas ele. Culpa partilhada. Quando voltaram, algo mudara, um entendimento frágil, como vidro remendado. Mas a minha raiva não acalmou. Naquela semana, descobri o diário de novo, escondido numa gaveta. Entradas recentes, aqui me dói, mas João dói mais. Eu minto para o manter perto, vingança ou amor? Talvez ambos. Amor. O monstro. Planeei o golpe, anulei o seguro unilateralmente, usando uma procuração que ele assinara em delírio. Liguei para a companhia, beneficiário alterado para caridade. Quando ele descobriu, explodiu na sala, a voz rouca, traição de novo, João. Roubar-me a morte limpa. Sim. Agora vives sem rede. Sem herança para me comprar. Ele caiu no sofá, chorando, lágrimas reais, não o teatro de antes. Eu só queria equilibrar. Equilíbrio é ilusão. É dor eterna. Os dias endureceram. Ele piorou, recaídas com febres que o deixavam delirante, chamando pelo pai, perdão, pai. Foi ele. Eu limpava o suor, mudava lençóis, mas o ódio fervia baixo. Contactei o Vasco, encontra provas do plano original. Quero usá-las contra ele, se precisar. Vasco trouxe fotos, Tomás a comprar pílulas em moraria, conversas gravadas com o farmacêutico. Suicídio encenado, confirmou. Eu guardei uma arma carregada. Numa tarde chuvosa, a Maria voltou sozinha. Ele pediu-me para te dizer, ama-te. Mas o orgulho mata-o. Orgulho português, o nosso mal nacional. Eu fui ao quarto dele, sentei-me na beira da cama. Eu anulei o seguro. Agora, luta de verdade. Ele olhou-me, exausto. Bom. Talvez seja a vingança perfeita, forçar-me a viver contigo, odiando-nos mutuamente. Mutuamente. Sim, era isso. O ciclo não quebrava, girava, mais apertado. O inverno aproximou-se, com ventos do norte a uivar nas chaminés. Tomás estabilizou, mas o custo era alto, o nosso laço, outrora de ferro, agora de arame farpado. E eu? Eu planeava o fim da minha parte, talvez partir para o Alentejo, deixar a casa, deixar ele com a Maria. Mas a vingança sussurrava, fica. Faz sofrer mais. O Natal de 2025 chegou como um intruso indesejado, com luzes piscando no terreiro do Paço e o cheiro a rabanadas nas confeitarias da Baixa. Eu decorei a casa na bica com bolas velhas da mãe, um presépio poerente no aparador, mas o espírito era ausente. Tomás, agora em remissão parcial, sentava-se à mesa com olhos vazios, a colher a mexer o bacalhau sem apetite. A Maria juntou-se a nós, trazendo vinhos do Douro e histórias de Londres para preencher o silêncio, mas o ar estava carregado de não ditos. Na véspera, após o consoado, filhós e broas doces que ninguém comeu, ele puxou-me para o quarto. Eu sei do seguro. Anulado. Sim. Porquê? Porque a tua generosidade era prisão. Agora, és livre, mas sem mim como herdeiro. Ele sentou-se na cama, as mãos trêmulas. Livre. Eu estou preso a ti, João. Cada respiração que tomo é a tua vitória, e a minha derrota. Vitória. A palavra ecoou oca. Naquela noite, sozinho na cozinha, abri o diário pela última vez, a entrada final, escrita há dias, se ele anular o seguro, eu sei que venceu. Mas quem perde? Nós dois, irmãos partidos. Partidos. Eu rasguei as páginas, o som como ossos a quebrar, e queimei-as na lareira, as chamas a dançarem como demónios. No dia de Natal, a Maria levou uma missa na Sé, deixando-me tempo para pensar. Caminhei pelo Tejo, o vento gelado a fustigar o rosto, barcos de pesca balançando como berços. Lembrei-me do pai dele, não um monstro puro, mas um homem quebrado pelo mar e pelo álcool, que nos dava reboçados roubados no cais. O homicídio fora impulso, mas o segredo,
o segredo fora veneno lento. Voltei para casa ao anoitecer, o céu púrpura como uma contusão. Encontrei-os na sala, Tomás a rir de uma anedota dela, a mão na dela. Ciúme, o velho demónio, subiu, mas engoliu, Feliz Natal, disse, forçado. Ele olhou-me, sério. João, senta. Temos de acabar isto. Acabar. O coração acelerou. Ele tirou um envelope da gaveta, Novo Testamento, datado. Casa e tudo para ti e a Maria, em conjunto. Sem truques. E uma carta para a polícia, confissão do barco. Assinada por mim. Se eu morrer, envia-a, limpa a tua consciência. Eu peguei no envelope, os dedos frios. Por que agora? Porque viver contigo me ensinou, a vingança é vazio. O amor, torto, mas real, é o que resta. Lágrimas escorreram pelo rosto dele, e pela primeira vez, abracei-o sem reserva, o cheiro ao hospital misturado com o nosso passado. A Maria chorou também, e naquela noite, pela primeira vez em meses, dormimos os três na sala, vinho e memórias a fluir até ao amanhecer. O ciclo não acabou, nunca acaba em Portugal, terra de fados e fatalismos, mas afrouxou. Tomás continuou os tratamentos, eu regressei ao trabalho, a Maria ficou, sendo uma família improvisada. Meses depois, na primavera de 2026, com o jacarandás em flor a tingir Lisboa de roxo, ele remitiu totalmente. Celebramos no Mirador da Senhora do Monte, o mesmo spot de confissões, com piquenique e vinho verde. A verdade deixou-me sem palavras, disse ele, brindando. Mas contigo, encontrei-as. Eu sorri, o sol quente na pele. A casa era nossa, o passado uma cicatriz, não ferida aberta. A vingança. Esquecida no Tejo, afogada como o pai. Mas à noite, sozinho, ainda ouvia os plás, lembrete de que humanos somos monstros redimidos, passo a doloroso passo. E assim, em Lisboa, onde o fado canta de perdão impossível, vivemos. Não livres, mas juntos. Irmãos, enfim.